E aí, muito obrigada, Felipe Greco, pelas suas falas. Bom, neste momento nós vamos dar início ao primeiro painel do dia com o tema financiamento do setor. As perguntas aos palestrantes poderão ser feitas por WhatsApp ou pelo QR Code, que está aqui no telão, e também na programação do evento. Então, as suas questões, serão respondidas ao final de cada painel. E agora, para dar início ao primeiro, eu chamo ao palco o senhor Marcelo Martins Berti, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Maria Tereza Fornea Caron, vice-presidente, Home Business Unit at Creditas. Rodrigo Vermelinger, diretor executivo de habitação da Caixa. Romero Gomes de Albuquerque, diretor de crédito imobiliário do Bradesco. Sandro Rogério da Silva Gamba, diretor de negócios imobiliários do Santander. E para mediar esse primeiro painel, eu chamo ao palco Thales Ferreira Silva, diretor de crédito imobiliário e consórcio do Itaú. Excelente. Bom dia a todos. Boa, gostei. Estava ouvindo aqui o Fernando falar, eu acho que o primeiro grande evento também meu aqui presencial, então a gente vai reaprendendo. Espero que seja um momento positivo, de debate, de troca de ideias, de reencontrar muita gente, e que o prazer realmente do presencial é diferente, né, Rocha? Então, muito obrigado pelo convite, eu acho que é uma honra aqui mediar esse painel. A gente vai conversar bastante sobre crédito imobiliário, tendências, funding, precificação, mercado de crédito com garantia de imóvel, jornada eletrônica, toda a questão regulatória, legislação. Então, espero aqui que vocês possam aproveitar as ideias, os debates, e que a gente possa caminhar. Obrigado também aqui aos apoiadores, os patrocinadores e a toda a organização da ABCIP. Dá muito trabalho, então aqui um agradecimento especial de vocês. Tá joia? Bom, eu já começo com uma pergunta tranquila aqui, viu? E aí eu vou lançar aqui para os meus colegas aqui dos bancos, responsáveis aqui pela área de crédito imobiliário, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vive um momento único do setor. E eu acho que a palavra que a gente mais escuta é recorde. O que é muito bom, né? Seja para o desenvolvimento do segmento, do desenvolvimento do próprio setor de construção civil, para o Brasil, etc. E quando a gente olha sobre, o próprio Fernando comentou, o índice de participação do crédito imobiliário sobre o PIB, a gente olha uma retrospectiva histórica, em 2006, ele era ao redor de 1% do PIB. E a gente chegou ali em 2016, 9,5%, 9,6%. Entretanto, ele tem se estabilizado ao redor desse 9,5%, 10% do PIB nos últimos anos, apesar dos números recentes, recordes. Então, olhando para frente, o que a gente precisa ainda desenvolver, caminhar, evoluir, para que esse número cada vez mais seja representativo e até bem comparado aí com outras economias emergentes e desenvolvidas. Então, eu vou começar aqui com o meu colega do Bradesco, com o Romero. Romero, obrigado por aceitar o convite aqui também. Opa. Obrigado, Thales. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, né, falando sobre o nosso setor, né? Especificamente aí sobre a participação do crédito no PIB, acho que uma coisa fundamental foi a questão da segurança jurídica, né? Nessas últimas décadas aí, a gente viu a questão do patrimônio da afetação, a própria alienação fiduciária, a lei do distrato, que recentemente ela foi revalidada, né? Tudo isso fez com que os agentes financeiros, os bancos em particulares, apoiassem muito esse setor, né? Aliado a isso, né, que é fundamental a gente ter segurança jurídica, o crédito imobiliário é um crédito prioritário na maioria das carteiras dos bancos, né? É um crédito que tem uma inadimplência extremamente baixa, controlada, traz uma principalidade, né, para aquele cliente
que faz o financiamento naquela instituição. Então, assim, eu tenho uma leitura que essa última década, né, que foi esse crescimento de 1% para próximo de 10% do PIB, ele vai continuar fortemente, né, por esses motivos, né, pela questão da segurança jurídica, pelo apetite dos bancos, né. Os bancos, por sua vez, têm desenvolvido, né, cada vez mais mecanismos aí de facilidade de contratação. A gente, até 2, 3 anos atrás, era um pouco impensável você fazer um crédito imobiliário no celular, né. Hoje você consegue trazer toda essa experiência, quer dizer, mais transparência, uma simplificação de processos, né, um menor custo. Então, tudo isso, aliado aos fatores macroeconômicos, né, a questão de segurança a gente já comentou, mas as questões macroeconômicas de emprego e renda, equilíbrio fiscal, que, independente aí quem ganhar as eleições, esse vai ser um tema que certamente vai ser endereçado. Equilíbrio fiscal, as taxas de juros mais equilibradas. Então, se a gente somar segurança com a questão macroeconômica, esse é um setor que vai continuar. A gente tem demanda, né? Esse é um setor que tem uma particularidade. A gente tem sempre demanda, né? A gente tem déficit público, a gente tem novas formas, déficit habitacional, melhor dizendo, a gente tem novas formações de famílias, né? Novos arranjos de família. Então, a demanda é crescente. As condições macroeconômicas, a segurança jurídica, tudo isso deixa uma expectativa muito positiva para a gente continuar crescendo aí, nessas próximas décadas, a relação de PIB, do crédito imobiliário sobre o PIB. Excelente. Obrigado, Romero. Concordo. Agora passo a bola aqui para o Sandro, nosso colega do Santander. Como é que é a sua visão sobre esse tema, Sandro? O que a gente precisa para avançar? Bom dia, Thales. Bom dia aos amigos aqui da palestra. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui com vocês, tá? A BCIP, obrigado pelo convite. Thales, eu vejo o seguinte, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário ele é ciclo longo e alavancado, tá? Então, tudo que a gente falar de previsibilidade a longo prazo impulsiona o nosso setor. Tá? Então, a gente está vendo aqui, nós vimos o que aconteceu nos últimos 2 anos, quando você tinha uma taxa de juros atrativa em relação à oferta de valor. Tá? Impulsionou e nós vimos o recorde que aconteceu na distribuição. Aí eu colocaria em relação ao mercado imobiliário de maneira geral, pensando nisso, a oferta e demanda. Tá? Na parte da demanda, uma vez que você tem a curva de juros muito mais achatada, tudo, isso impulsiona. A cada 1% de redução na taxa de juros, você tem um incremento na capacidade de renda de 10%. Tá? Então, todos os pilares em termos que possam suportar essa estrutura de uma taxa de juros de longo prazo muito mais achatada, vai estar impulsionando, sem dúvida nenhuma, o nosso setor. O Romero falou que a segurança jurídica, esse salto que nós demos de 1% para 10% do crédito imobiliário para o PIB, foi a alienação fiduciária e o patrimônio de afetação que foi implementado. Isso gerou segurança jurídica, gerou disponibilidade dos bancos, dos agentes financeiros distribuírem mais, por todas as razões que foram colocadas. Tá? Então, acho que isso tende a discutir, a potencializar. Funding, nós estamos falando em termos de estrutura de funding. Hoje, o crédito imobiliário ele é suportado praticamente pela poupança. A discussão de estruturas de funding, e isso a longo prazo, ela não é simples, mas ela é necessária ser discutida, ela é necessária ser avaliada tudo como já está fazendo. E, novamente, uma vez com uma taxa de juros mais baixa, te permite estar buscando outras frentes. Do lado da oferta, a gente viu que também o setor imobiliário, a capacidade de execução de oferta de produto, toda vez que cresce, há uma complexidade e há um aumento de preço, há uma inflação. Então, eu vejo assim, essa equação entre oferta e demanda é fundamental. Na parte da demanda, estruturas de funding adequado, pensando uma curva de juros a longo prazo muito mais adequada, e a gente sabe que são todos os pilares necessários que a gente tem que estar buscando. E na parte da oferta, o modelo de execução, de produção, ele tem que ser discutido também para permitir que produção, crescimento gere sinergia e não a complexidade que vem sempre com a inflação. Tá? Então, esses são os pontos de atenção que eu estaria levantando, Thales. Muito bom. Obrigado, Sandro. Mesma questão aqui, Rodrigo, para facilitar a sua vida. O que falta para a gente avançar ainda mais frente a todos esses pilares também que tão bem o Sandro e o Romero trouxeram aqui para a nossa conversa?
Muito bom, Obrigado bom dia a todos. pelo aceitar o convite nosso aqui. Tá certo, muito bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui. Queria saudar o nosso presidente Rocha pela organização, pela liderança aí na ABCIP, tem feito um excelente trabalho. Queria aqui, em nome do Felipe, saudar aí a todos os colaboradores da ABCIP, que estão aí dia a dia tocando as agendas que são estruturantes para o setor. É um trabalho um pouco invisível, mas que sem eles, realmente a gente não chegaria a esses números que foram apresentados aqui, né? Saúdo a todos os nossos clientes, colaboradores, já vi aqui alguns rostos conhecidos aí do mercado imobiliário. Sempre é uma satisfação enorme estar presencialmente, né? Muito bom estar presencialmente aqui, a gente poder interagir, trocar informações e conversar um pouco sobre o que a gente mais sabe fazer, né? Que mais gosta de fazer. A gente costuma dizer na Caixa Econômica que quem trabalha com habitação é uma cachaça, fica apaixonado, né? Não consegue fazer outra coisa, que me perdoem as áreas de cartões de crédito, de consignado, mas trabalhar dia a dia com o sonho da casa própria não tem preço, e isso é muito forte dentro da Caixa, né? E esse mercado, acho que o Fernando deu uma aula para a gente, né, de cenário e de otimismo, né? Poucas vezes eu vi um economista tão humanizado, né? Fiquei impressionado com a palestra do Fernando, e vai muito em linha com o que a gente pensa dentro da Caixa quando a gente olha o mercado imobiliário, né? Empresas que sabem construir cada vez mais serão valorizadas, serão sobreviventes nesse mercado, que é um mercado que a gente, volta e meia, vive um susto, né? Agora, recentemente, foi o descolamento dos custos da construção, mas insegurança jurídica, projetos de lei, enfim, a todo momento há alguma coisa que nos assusta dentro desse mercado imobiliário. Então, dentro do que foi falado, adicionalmente, eu colocaria 2 pontos, né? Do ponto de vista da carteira já constituída, eu acredito que a possibilidade de você usar o seu imóvel para outras operações de crédito, outras operações de garantia real, trazem um leque de oportunidades muito interessante para que a gente cresça aí a participação do crédito com garantia real do mercado como um todo, né? Uma LTV média hoje da carteira da Caixa é em torno de 52%, ou seja, você tem um lastro aí de quase o dobro da carteira para fazer outras operações de crédito, expandir a nossa carteira, que agora, no mês de julho, atingiu 600 bilhões de reais, né? Então, existe um espaço muito grande para se crescer dentro do que já tem de imóvel, seja ele com garantia para os bancos, né, que poderia ser uma segunda alienação fiduciária, por exemplo, e até mesmo que para quem já tem a casa própria, não está ali financiado, já está no seu nome, e poderia ir alçar com maior facilidade outras operações de crédito. E do ponto de vista do novo, né, existe muitos brasileiros ainda não têm a casa própria, né? Então, você tem aí a coabitação, pessoas que dividem, que moram nos fundos da mãe, moram no segundo andar, que ainda coabitam ali com um sobrado, um quartinho dos fundos. Então, a coabitação ainda é um déficit habitacional importante. Existe esse mercado do mercado secundário, do imóvel usado. Isso a gente tem que avançar muito no mercado de imóvel usado, porque, vamos olhar o exemplo do mercado de automóveis. Dificilmente o primeiro carro é um carro zero. Concordam? Dificilmente. Você compra um carro 2020, 2021, 2019, é o primeiro acesso, né? E hoje o primeiro acesso do imóvel ele é muito concentrado ainda no imóvel usado. Então, existe a possibilidade de a gente crescer muito também no imóvel, é muito concentrado no imóvel novo, né? Até pelas questões de incentivo que existem no imóvel novo. Então, acho que existe um mercado potencial de acesso para os imóveis usados através de uma estrutura de financiamento que seja mais atrativa. Também vejo a necessidade de a gente interiorizar o crédito, né? O crédito ainda é muito concentrado em grandes centros e existe um déficit urbano e até um déficit rural a ser atendido no interior do Brasil, né? A gente tem a vantagem de estar aí presente em 99% dos municípios brasileiros e ver
que ainda em pequenas cidades o crédito imobiliário não alavanca porque a construtora local não acessa um crédito ou até mesmo a demanda local não é fomentada, mesmo tendo renda, mesmo tendo potencial. Então, eu acredito que a gente interiorizando o crédito e podendo usar esses artifícios como a segunda alienação fiduciária, tem que ser mais fácil produzir e comprar imóvel no Brasil, né? Não é razoável uma construtora demorar 2, 3 anos para aprovar um projeto, né? Poder ser suscetível a uma mudança de legislação da concessionária de água, de luz, de bombeiro. Então, tem que ser mais fácil o fomento da produção de imóveis, tem que ser mais fácil comprar o imóvel, né? O que a gente faz hoje na nossa vida que demora 30 dias, né? E, às vezes, comprar o imóvel demora isso, 15, 20, 30 dias. Então, desburocratizar, digitalizar, né? Poder atender de ponta a ponta o processo do crédito são alavancas que certamente estão em curso e que vão alavancar, sem dúvida nenhuma, o crédito imobiliário no país. Acredito que, em poucas palavras, é isso. Obrigado. Excelente. Muito obrigado você, Rodrigo. E para ajudar, eu quebro o script de vez em quando. É o risco que corre quando me chamam para mediar. Mas acho que você comentou da palavra sonho, né, da conquista das famílias, dos indivíduos, né? E esse é um pilar muito importante, acho que para todas as casas aqui que procuram esse tipo de financiamento, até por criar um vínculo de longo prazo com esse cliente ao longo do tempo, né? De discutir outras soluções, de falar de problemas, de falar de crédito, de operações de não crédito. Então, acho que o apetite para o setor, também aqui do lado do Itaú, como é das casas, continua muito forte e com protagonismo. Então, super alinhados aqui com todos os temas. Maria Tereza, a gente não se conhecia pessoalmente, só vídeo, né? Então, prazer aqui conhecê-la. Exato. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E quando a gente fala também de crédito com garantia de imóvel, o home equity, a palavra crescimento também vem muito à tona, né? Quando a gente olha os volumes de concessão, eles praticamente dobraram nos últimos tempos. Eles saíram de um patamar de cerca de 2,6, 2,5 bilhões de reais, e a gente já está aí caminhando para 5 bilhões e meio, né? Acho que os 2 ângulos que eu queria explorar aqui contigo, tem espaço para crescer mais? E o segundo, o que falta, né? O que está na mesa que a gente possa trabalhar aqui em conjunto para cada vez mais desenvolver esse mercado? E, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Thales. A BCIP, obrigada, Felipe, pelo convite. Aos painelistas, é uma honra aqui estar sentada com um time de peso, sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais. Essa história do crédito imobiliário, para mim, vem do home equity. Eu que estou há quase 16 anos no home equity, eu falo que é quase uma relação kármica na minha vida. E ela já foi mais difícil, não que esteja fácil, né? Mas acho que o resumo dessa questão do tem potencial ou não, acho que é legal a gente pensar que no Brasil existe essa questão quase de uma anomalia sistêmica, né, da gente ter muito equity, para além dessa oportunidade que o Rodrigo comentou de ter muitas nas carteiras de crédito imobiliário em banco com LTV reduzido, que poderia ser utilizada a própria garantia para alavancar mais crédito de qualidade. A gente tem no Brasil mais ou menos 70% dos imóveis completamente quitados. Isso a gente está falando aí de 50 milhões de imóveis, mais ou menos, para serem usados para fomentar a economia com crédito, né? Enquanto a gente tem, do outro lado, o brasileiro, na média, acostumado a usar cheque especial, aqueles todos os produtos que não vale a pena ficar falando de novo. Então, eu falo disso há 15 anos e o espaço, né? Então, que o Banco Central fala de 500 bilhões por todo esse estoque, eu acho que ele é até um pouco maior, mas acho que a gente falar de uma carteira hoje que está em 13 para 500 tem muito espaço. O que segura hoje? E acho que o primeiro é conhecimento, né? Eu vejo de muito, quando comecei a trabalhar muito com isso, os grandes bancos não eram tão atuantes como são hoje. E pode parecer, putz, que ruim, eu que venho do mundo sem poupança ou com custo de funding mais caro, que ruim ter a competição dos bancos. Não, que bom, porque ajuda as pessoas a conhecerem que isso é uma possibilidade, né? Na média, não se conhece. Eu acho que esse é o principal ponto para começar. Mas daí aqui, a nível de crescimento sustentável, acho que sempre tem aquela questão sistêmica, né? À luz do que aconteceu nos Estados Unidos, que se alavancou demais, mas a gente está falando de outro mercado, né? Pensem que hoje o mercado lá é 13 tri de dólar e, na média, os imóveis são 50% alavancados. Aqui no Brasil,
70% é alavancado zero. Então, para a gente ter uma ideia de tipo de potencial que a gente tem aqui, né? E, então, tem essa questão de proteger, e acho que hoje a nossa lei é muito conservadora nesse limite de LTV. Então, eu acho que... E tem essa questão da proteção, né? Eu sempre falo que a gente fala depois de cultura, mas tem o medo, o home equity não é um empurrãozinho final. Existe toda uma diligência para que isso seja um crédito que gere economia para a pessoa que está pegando, que possa... Então, acho que tem essa responsabilidade para não criar nenhum sistema perverso. Isso aí é para ser bom para o consumidor. E acho que, para finalizar, algo que eu tenho sido quase uma agenda pessoal, e bom estar com o desembargador aqui, que eu acho que é um pouco do que você comentou, Rodrigo, de burocracia, custo e experiência, né? Ainda, na média, você leva de 1, 2 meses para finalizar e registrar o crédito. Eu acho isso um absurdo, assim. E eu vejo que os principais pontos hoje no custo da experiência essa questão jurídica, porque, apesar de ter a lei da concentração dos atos e ter uma MP que reforce, acho que tem amigos advogados aqui, ainda existe nessa dúvida da jurisprudência. E hoje, a gente que automatiza muito, né, dentro de uma fintech, automatiza muito os processos, é muito mais caro o jurídico do que o crédito da operação. Não me faz sentido nenhum. Então, a gente sai... E acho que a gente nos provoca um pouco a puxar essa agenda de reforçar uma lei que já existe, né? E acho que é isso. Então, eu vejo muita evolução na história dos registros eletrônicos. Acho que a gente, comparando o que era, está avançando, mas tem uma agenda para realmente, deveria ser algo que eu assino e pego em 10 dias, que fica mais barato, que facilite, né? Então, é um crédito tão mais barato, tão melhor, mas precisa de toda essa burocracia. Eu acho que essa é uma agenda que precisa ser resolvida também. Concordo plenamente contigo. Thales, desculpe interromper. Por favor, só para acrescentar aqui. Nós fizemos uma pesquisa nível mercado. Mais de 75% dos entrevistados não têm conhecimento nenhum do crédito com garantia de imóvel. Tá? Então, acho que aqui tem um trabalho, além de toda essa evolução que a gente está tendo, que é de divulgação da proposta de valor que esse crédito origina na economia. A Maria Tereza falou de 70 milhões de imóveis estão disponíveis, e isso gera uma liquidez no mercado de forma relevante, e 75%, vou pegar a amostra e colocar para a sociedade, não tem conhecimento desse crédito. Tá? Então, tem um trabalho de disseminação, de divulgação, de educação financeira muito grande, porque só tem pontos positivos. Tá? Excelente ponto. Sabe que uma vez no banco me questionaram quais eram os 3 principais desafios para o avanço da agenda do CGI. E a gente respondeu rapidamente: comunicação, comunicação, comunicação. Porque a questão da educação financeira, da qualidade da própria carteira, do crédito, das condições de juros que estão ali atreladas, muito mais baratas que outras alternativas, fazem toda a diferença e realmente poderiam estimular, inclusive, o desenvolvimento e liquidez do sistema. Então, obrigado, Sandro, obrigado, Maria Tereza. Muito obrigado. Doutor Marcelo, grande prazer também, obrigado por ter aceito o convite. O prazer é meu. Eu queria, desde logo, agradecer o convite. É uma honra estar nesse encontro da BCIP. Queria agradecer também o convite ao Felipe Pontual, que conosco tem convivido aí na luta pela melhoria do registro eletrônico. Então, eu agradeço esta oportunidade de estar aqui e conviver e aprender com vocês, porque a palestra que eu já ouvi traz muito alento, né, de a gente vislumbrar um futuro melhor, e ouvir também coisas que para um juiz às vezes não é tão familiar, mas que é mais um juiz que convive com isso há muito tempo, só que com outro foco. Então, vai ser muito bom, e é muito bom estar aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, mas sabe que o que eu gostei da sua fala, você falou, você fez assim, tem convivido a luta, e é exatamente isso. É uma luta. Eu queria agradecer. Nós temos há muitos anos feito essa luta, mas vamos lá. E agradecer o seu papel de protagonismo aqui, é muito importante para o setor como um todo. E aí, já pegando o gancho que os próprios parceiros aqui comentaram sobre a questão do registro eletrônico, né? Que é a lei número de 14.382 aí de 2022.
Como é que o senhor avalia a regulamentação em si, os avanços para desburocratizar os negócios imobiliários e a atuação aí dos registradores, compreendendo a questão do registro eletrônico, um assunto super importante? Bom, esse assunto ele é bem mais longo do que isso, mas para dizer, a Lei 4.382, que veio da medida provisória 1085, ela nasceu de um grupo no governo federal e outros atores, e a Corregedoria Nacional foi, ao final, consultada para validar ou não algumas coisas, e teve a oportunidade de dar alguma contribuição. Evidentemente, aquilo já estava pronto, e alguma coisa nós pudemos falar, não só da parte... E é uma lei que trata também, não só do registro imobiliário, mas também de todos os registros públicos no país. Então, é bastante complexa. Mas eu queria enfatizar, e acho que isso é conhecido já de muitos, já na Lei 13.465, que veio ainda no governo Temer, que tratou da regularização fundiária, e lá criou o Operador Nacional do Registro Eletrônico. Quer dizer, já era a nossa ideia, aliás, a nossa ideia de registro eletrônico imobiliário é muito anterior, mas só para dizer, em 2009, o CNJ, na gestão do ministro Gilmar e depois do ministro Peluso, já trabalhou no desenvolvimento do sistema eletrônico de registro de imóveis, que leva o nome de SREI, que foi desenvolvido aqui pela Escola Politécnica de São Paulo, 2 anos quase de trabalho para desenvolver os requisitos do registro, da arquitetura do sistema de registro eletrônico. Depois, na Lei 13.465, foi criado o Operador Nacional do Registro Eletrônico, encarregado de fazer a implantação e a gestão do SREI. Evidentemente, entre 2012, que terminou o desenvolvimento dos requisitos, e 2016, porque tudo é muito complexo, havia uma necessidade de atualização disso. Na época também se criou o Operador Nacional, mas não se pôde criar um fundo para financiar o funcionamento do Operador Nacional. O que havia no Brasil eram centrais eletrônicas aí em alguns estados, alguns agrupamentos de estados em algumas centrais, cada uma funcionando a seu modo, com cobranças até de um plus, vamos dizer, de um acréscimo pelo serviço eletrônico prestado, que era... A intenção era para fazer investimentos, mas nem sempre se revertia assim. E esse modelo não nos parecia o ideal. E agora, desta gestão da ministra Maria Tereza, nós conseguimos aprovar o fundo para financiar o Operador Nacional. Esse fundo já foi regulamentado, cabia à Corregedoria regulamentar, foi regulamentado. As cobranças feitas pelas centrais foram cortadas, porque onerava ainda mais o mercado, e o financiamento do Operador Nacional passou a ser feito diretamente pelos registradores, que passaram a contribuir para esse fundo que deve investir na implantação do registro eletrônico. O modelo, o SREI, já existe, e é muito mais amplo daquilo que é conhecido do mercado. Porque o que nós conhecemos lá é o acesso para um pedido de certidão, um protocolo do título que pode vir
por extrato eletrônico. Hoje já vinha trabalhando com extrato eletrônico, agora a Lei 14.382, vamos dizer, transforma em lei o que nós já fazíamos por meio de provimento. Inclusive, no âmbito do ONR, que é a Corregedoria, o agente regulador dele, já havia sido aprovado um modelo de extrato eletrônico para isso. Bom, com esse financiamento agora, eu acredito que já está sendo atualizado o SREI, porque depois de todo esse tempo é necessário, claro, e eles têm uma capacidade de investimento bastante grande. Eu suponho que eles vão ter uma arrecadação anual de quase 100 milhões de reais. Quer dizer, eu suponho que poderão fazer investimentos pesados para o desenvolvimento do registro eletrônico e sob coordenação e a regulação da Corregedoria Nacional. Eu acho que isso, a participação dos agentes do mercado, como o crédito imobiliário, será muito importante, esse contato que eles façam com a Corregedoria Nacional, para que a regulamentação venha de acordo com as necessidades, que se desenvolva, que eles apliquem os recursos que dispõem agora para fazer esses investimentos. Então, é assim que eu vejo com otimismo a implantação hoje, porque há a regulamentação, nós temos lei e temos dinheiro, que foi criado. Então, não há por que não sair. A boa vontade é uma luta antiga, como eu disse, então eu acredito nisso. Excelente. Foi uma aula. Muito obrigado. E parabéns. O SERP, só para fechar, você me perguntou do SERP. O SERP é um ponto de contato entre o registro de imóveis e todas as outras especialidades. Então, nós temos o registro de títulos e documentos, nós temos o registro das pessoas naturais, tudo interessa, porque o sistema tem que funcionar como um todo. Agora, o SERP virá e será também regulamentado pela Corregedoria Nacional, mas é um ponto de contato entre todas as especialidades, especialmente o registro de imóveis. É isso que eu diria, por enquanto. Você falou um pouco aí da convergência que os atores do setor, todas as entidades, as empresas, os consumidores têm que ter para fazer voar alguns conceitos, né? E a partir de janeiro de 23, a gente vai ter aqui o lançamento oficial, e já valendo, do BLOC, que trata de toda a questão aqui de registro, do gravame, dos recebíveis associados ao mundo ali da incorporação imobiliária. Uma agenda muito importante, encabeçada também aqui pela BCIP, a Brainc, todos os setores. E aí, Romero, o que muda, né? O que traz de benefícios, quais são os desafios, como é que está essa agenda hoje em termos de execução? Vai ser muito bom te ouvir. Legal. O plano empresário, né, o nosso financiamento à produção, o plano empresário, assim como os outros produtos aí no mercado, ele sempre precisa de atualizações, né, à luz do momento que a gente está vivendo, né? Até para comprovar aí a eficácia do patrimônio de afetação, né? Então, o que é que a gente viu aí na última crise do setor, 15, 16, 17? Né? Uma necessidade maior da gente acompanhar, né, a aplicação do chamado recebíveis, né, aquela poupança que o cliente faz no período de comercialização da pré-obra, né, da fase de construção da obra, né? E isso é um aprendizado grande, né? Algumas surpresas desagradáveis, né, para bancos, por exemplo, né, que viram parte de sua garantia comprometida, para o próprio consumidor, né, que em alguns casos até viram a interrupção da construção da sua unidade, né? Então, assim, o BLOC, né, a Central de Recebíveis, né, que, como você comentou, teve uma participação, né, regulada, foi o regulador que propôs, mas teve uma participação importante da própria BCIP, junto com o setor.
ela traz uma certa uniformidade aí, né, para o acompanhamento. Todos os bancos aprimoraram seus acompanhamentos, mas o bloco faz com que isso fique uma coisa mais uniforme, né? Então, a gente vê, derivado disso, alguns pontos importantes, né? Transparência, né, que o próprio consumidor final, o consumista, vai poder acompanhar a aplicação daquele recurso dele, né, da poupança dele, a pré-obra, né, lá na fase de obra. Então, dá uma transparência grande. A efetividade, né, do destino, né, que a gente também vai fazer valer, de fato, de direito, o patrimônio de afetação, e a eficácia das garantias, como eu comentei, né? Acho que a tradução disso é, para as construtoras, né, e incorporadoras, um custo mais adequado, né? A própria ferramenta permite que você faça o registro das suas garantias, né? Quer dizer, tem um custo que ele ia a cartório hoje vai ser bem mais em conta. E mais importante que isso, como você dá visibilidade aos recebíveis, né, na própria central, você traz para o jogo, né, o Rodrigo comentou, né, a gente tem um crédito muito concentrado no Sudeste, né, você traz para o jogo várias outras incorporadoras e construtoras de menor porte, que ali vão ter a visibilidade dos seus recebíveis. Isso traz um apetite maior para os agentes financeiros, né, particularmente para os bancos, para fomentar esse mercado. Então, a gente enxerga isso uma coisa extremamente positiva, né, um custo mais adequado e, certamente, uma ampliação do crédito imobiliário mais espalhado no Brasil como um todo. Claríssimo. E aí, pegando o ponto também aqui do doutor Marcelo, a gente tem que se alinhar para colocar em prática, né, para realmente executar, aprender e ter a disciplina aqui durante essa fase de transição, mas começar para valer a partir de janeiro 23. É um tema recorrente nosso aí, mas que é muito importante para o setor, né? Agora eu vou passar a bola aqui para o Sandro. Sandro, eu acho que o que teve nos últimos anos foram investimentos aí para cada vez mais a gente ter uma jornada digital no produto de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário. Até comparado com outras agendas dentro dos próprios bancos aqui. Como é que você vê hoje esse estágio da agenda digital para essa jornada? E o que falta para a gente chegar no 100% digital aqui também na nossa solução de crédito imobiliário? Bom, Thales, ótima pergunta. Se nós analisarmos alguns anos atrás, o processo do crédito imobiliário ele tinha muita fricção, né? Ele tinha muita detratores até na percepção do próprio cliente. E se nós analisarmos, acho que foi o Rodrigo que falou em termos de outros produtos financeiros, crédito imobiliário, cartão consignado, em termos de experiência do cliente era muito questionado o crédito imobiliário. Nós demos um salto enorme nesses últimos anos. Se a gente pegar a apresentação do Fernando aqui, esses últimos 2 anos de produção de crédito imobiliário, que foi recorde, era impossível cumprir essa produção ou atender essa demanda da forma que se fazia crédito imobiliário, que era o seguinte: buscar escala de um processo customizado, você sabe o que acontece, tá? Então, eu acho assim, os agentes financeiros, aqui de maneira geral, evoluiu muito no processo interno, que eu falo assim, da porta para dentro. Tá? Então, nós tivemos um processo, a primeira fase que eu chamo de digitalização, é pegar a parte física e transformar no digital. E isso você já ganha um processo, você ganha em termos de escala, só que você não reduz a atividade. Tá? Acho que no momento seguinte nós fomos para a etapa da desmaterialização. É não ter mais atividade física, não ter mais aquelas etapas do impresso todo. Tá? E isso, a gente já está nesse processo, já está ganhando cada vez mais consistência, e os resultados estão mostrando isso. Tá? Então, hoje, a gente identifica, e aí a gente identifica, primeiro na quantidade. A demanda, a escala, o setor, o mercado, ele está atendendo. Crescer muitos múltiplos, como aconteceu nos últimos 2 anos, atender isso é porque o processo está muito adequado, o processo de digitalização foi muito adequado. E, junto a isso, o NPS. O NPS, ele é positivo, ele também está crescendo. Então, você atender quantidade com qualidade é mudança de plataforma. É mudança de processo, sem dúvida nenhuma. Então, acho que essa primeira etapa, que é da porta para dentro, acho que nós fizemos o papel muito adequado, muito consistente, e os resultados estão mostrando aí.
O processo de crédito imobiliário, ele é complexo porque você tem muitos stakeholders. Nós estamos lá, o doutor Marcelo falou, a gente lida com diversos registros de imóveis, com cada registro de imóveis tendo uma demanda. Então, você também conseguir fazer essa escala, essa uniformização, ela é mais difícil. Mas aí, com a lei de registro eletrônico, isso agora vai permitir a gente potencializar mais ainda, que é justamente avançar no processo, não só na produção, em termos de esteira, tudo, mas em termos do processo completo, o registro eletrônico. Tá? Hoje, um lead time de um crédito imobiliário, se a gente falar assim, tirando os casos pontuais, tudo, do processo entre entrega da documentação e a emissão do documento, nós estamos falando em 12 dias. Se a gente tivesse aqui na mesma conversa, alguns anos atrás, e falar que estava entregando essa data, seria impossível. Tá? Então, acho que isso a gente avançou muito. Acho que a gente já tem condições de estar discutindo outras frentes agora. Então, agora a próxima etapa é justamente avançar na oferta de valor do cliente juntamente com os registros de imóveis, que aí a lei que foi aprovada agora, o registro eletrônico, permite a gente discutir isso. Para quê? Está vindo agora a próxima etapa. Estamos falando do real digital. Estamos falando da tokenização. Eu vejo que assim, discutir esses termos sem ter todo esse fluxo de esteira, sem ter toda essa desmaterialização, seria impossível. Hoje já é possível, hoje a gente vai estar fazendo isso. Tá? Então, de forma objetiva, a gente avançou muito. Acho que a gente está no níveis de indicadores, de NPS, de produtividade muito superior ao que aconteceu nos tempos atrás, tudo, e permite a gente discutir modelo de negócio. Aqui, hoje, nós temos diversos participantes que participam da cadeia produtiva do mercado imobiliário, do crédito imobiliário, com papéis de responsabilidade. Essa proposta de valor na qual a desmaterialização, a mudança de atividade e esse fluxo contínuo do crédito imobiliário vai mudar escopos e ofertas de serviço. Tá? Então, acho que é importante aqui também, é uma provocação que eu faço, que aquele fluxo, aquelas atividades em série que nós estamos habituados no crédito imobiliário, isso vai mudar. Uma vez que você reduz a atividade, uma vez que você simplifica o processo, uma vez que você não tem atividade sendo feita, você começa a circular com essa oferta de valor em momentos diferentes. Você começa a criar novos negócios, eliminando outros negócios. Então, esse ponto de atenção é muito importante. Então, os papéis e responsabilidades hoje dos stakeholders, do ecossistema, ele vai mudar. Tá? E vai mudar de forma muito positiva para a oferta de valor para a jornada do cliente. Tá? Isso que é importante. Fundamental. E as expectativas dos clientes também já mudaram. Aliás, numa velocidade muito maior do que às vezes a gente consegue entregar, o que é ótimo, até para termos de concorrência. Né? A gente também faz pesquisas lá dentro do banco, e o ano passado, quando a gente falava com os clientes e fala toda a metodologia do NPS, o fator que mais contava era a velocidade da entrega do contrato. E você passava de uma semana, despencava o NPS. E à medida que você caminha para entregar cada vez mais rápido, a régua vai aumentando, mas acho que é bom para todo mundo. Então, obrigado aqui pelas contribuições. Thales, você comentou da expectativa do cliente, né? Acho que a tecnologia, e aí não é a geração X, Y, todo, mas todo mundo que está nesse ambiente hoje convive com a tecnologia todo, os aplicativos de transporte. Quando aparece 5 minutos na tela, você cancela porque é muito tempo. Isso, se você colocar para qualquer atividade, para qualquer experiência, oferta de valor de serviço, vai ter essa demanda, vai ter essa exigência. E o crédito imobiliário, ele tem, ainda mais na tomada de decisão mais importante da vida de uma pessoa, ele é muito importante nessa situação, sem dúvida nenhuma. Legal. Obrigado. Rodrigo, a gente fala de potencial de crescimento e da realidade do país, obviamente vem o assunto do déficit habitacional. Né? E nos estudos que a gente acompanha, principalmente da FGV, um déficit da ordem de 7 milhões de moradias. Né? E como é que você vê ainda esse atual estágio, quais são os desafios e que precisa realmente avançar, com um olhar especial aqui para a baixa renda? Baixa renda a gente entende, isso aí a gente conversa muito, né? E assim, o acesso ao primeiro imóvel ainda é muito escasso, né? Quando você olha o déficit habitacional, só o déficit urbano, né? Quase 7 milhões de moradia,
Você vê a necessidade de informação para esse público, de educação financeira, né? Como o Fernando trouxe aqui, né? O aumento do endividamento da família, a gente observa que, de um modo geral, esse cliente precisa ter uma assistência, né? E isso acaba sendo um desafio grande para o mundo digital, porque para a habitação popular ainda é muito caro para o cliente o contato, né? O humanizado, né? O perguntar se aquilo ali é um bom negócio, se ele vai conseguir pagar, quanto que ele vai pagar. O cliente da habitação popular, ele compra a prestação, ele não compra, muitas vezes, até o valor do bem, né? Ele pergunta, ele vê quanto que ele vai conseguir pagar por mês. Então, é um mercado extremamente aquecido, nós não temos problema de demanda na habitação popular. Esse ano, a Caixa, hoje, praticamente opera exclusivamente os recursos da FGTS, e a gente está, nesse segundo semestre agora, um ritmo de crescimento bastante importante em relação ao primeiro semestre. A gente vai conseguir aplicar integralmente os recursos previstos aí pelo Conselho Curador para 2022, né? Então, eu acredito que o desafio é que tem demanda, existe um desafio de ter produto, né? Não existe demanda sem ter produto. Acho que foi trazido aqui pelo Fernando na palestra, é muito pertinente. As empresas têm que saber construir, têm que ter eficiência para poder construir habitação popular. Esse mercado ele se qualificou muito ao longo do tempo, tinha muito curioso nesse mercado no início, aí, 10 anos atrás, 12 anos atrás, e hoje você vê empresas extremamente eficientes, especializadas, com linhas de produção em escala, o que consegue baratear o valor do imóvel. Então, eu vejo com muito otimismo a habitação popular. Isso eu acho que é algo que tem demanda, tem crédito, tem estrutura de funding, e precisa ter produto. Para isso, precisa ter uma estabilidade econômica. Mas tenho certeza que, do jeito que a gente está vendo o mercado, 2022, segundo semestre de 2023, vai ser bastante bom para a habitação popular. Muito obrigado. Uma agenda de país, né? Não só de governo. É exatamente isso. Maria Tereza, voltando aqui para o assunto que é fascinante do crédito com garantia de imóvel, dada a questão do crescimento, do potencial, da liquidez. A gente sabe que é uma operação usualmente com um ticket médio maior do que as outras, a gente está falando de um prazo mais longo. Como é que você vê a importância do seguro que está ali associado à morte, invalidez permanente, de danos físicos, que é uma agenda que a gente debate? É uma importância tanto para o cliente como para as instituições e casas que estão envolvidas. Legal, Thales. Acho que é um tema bem importante que está sendo discutido. O primeiro ponto é a segurança do próprio cliente, do tomador, né? Se a gente está falando aí que o home equity, na média, é 50% do valor da garantia, o seguro atrelado a essa operação garante que, né, o crédito seja seguro em qualquer eventualidade, o patrimônio familiar seja protegido, assim, né? Então, acho que, sem sombra de dúvidas, dentro de tudo que a gente quer fazer para desenvolver esse mercado, a gente precisa gerar segurança. Então, primeiro, gerar segurança para o cliente. E acho que, do outro lado, também, se a gente quer baratear o crédito, a gente precisa pensar como a gente gera segurança para toda essa cadeia de crédito, né? Pensando, e a gente falou no começo, em desenvolver alternativas de funding, né? A gente, cada vez mais, para baratear o custo de funding, a gente precisa gerar segurança para poder passar para o consumidor um custo menor. E, com certeza, o seguro traz essa segurança na outra ponta também, né? Então, acho que é um tema importantíssimo e fundamental a gente cada vez mais reforçar a importância da presença do seguro nessa modalidade. Concordo. Doutor Marcelo, a gente pensa aqui na disparidade dos recursos tecnológicos e também financeiros entre os tantos registradores imobiliários aí do Brasil. Como é que o senhor vê a implementação do registro eletrônico do ponto de vista do cartório, ali no dia a dia? Acabou tateando um pouco na primeira conversa. Como é que você vê esse estágio para que possa avançar, até na questão dos extratos de contratos enviados, linguagem estruturada, um assunto complexo? Pois isso tudo vai depender
da implantação do registro eletrônico, como está imaginado, arquitetado. Porque o que nós temos, como eu disse, é hoje só o ponto de contato, mas nós não temos a escrituração eletrônica, que é isso que, de fato, é o registro eletrônico, a recepção do título eletrônico e a escrituração em livro eletrônico, não naquela matrícula em papelão, como nós conhecemos lá no registro de imóveis. É uma questão de avançar, isso está arquitetado e tem que ser desenvolvido e tem agora os recursos para isso. Eu não vejo problema nessa diferença entre os recursos de uma ou outra unidade do registro de imóveis. Só para ter uma ideia, quando nós estabelecemos o fundo e regulamentamos, nós conseguimos identificar que das 7.000 e qualquer coisa unidades de registro de imóveis que há no país, cerca de 70% delas não teriam como ter recurso para nada. Nós poderíamos até dispensá-las de elas contribuírem para esse fundo. Não faria uma diferença de talvez 10% do que o fundo arrecada. Mas, para não ficar uma coisa, houve uma decisão política de dividir isso de forma igualitária entre todos. Mas quem vai sustentar são as grandes unidades. E abastecendo esse fundo com esses recursos que eu mencionei, eu não vejo nenhum problema em se implantar o registro em todo o país de forma uniforme e de forma bastante funcionando como um todo. Há recursos, e inclusive para compra de equipamento, há projeto de compra de equipamento, se for necessário, mas é muito mais também pensando em computação em nuvem e servidores em nuvem. Quer dizer, então, o que será oferecido para eles é já tudo funcionando como um conjunto nacional. Eu não vejo problema nisso. Ótima notícia. A vontade e disciplina de execução é que vão fazer valer realmente. O que nós precisamos é trabalho entre eles, que têm que trabalhar, e nós, na Corregedoria Nacional, e a interlocução com todos. Eu acho que isso é muito importante, que trabalhem. Nós formamos vários grupos de trabalho durante esse biênio para este ou aquele trabalho, e eu acho que esse modelo deve continuar a existir. Conta com a gente. Romero, estamos caminhando aqui para uma terceira rodada. O papo está animado. E uma das discussões que sempre vem à tona dos clientes, dos incorporadores, de todos os agentes do mercado, é a precificação do crédito imobiliário, né? E, mais recentemente, a gente tem visto aí as curvas de 5, 10 anos, passando de 12%. Como é que você vê esse atual momento? E a pergunta que não quer calar, né? Vai subir mais? Como é que vai ficar esse preço aí no curto, médio prazo? Sei que é temas de debates acalorados de todas as casas aqui, mas é muito bom ouvir a sua visão. Legal. A pergunta de $1 milhão, né? Isso eu passei a mais facinha para você aqui. Eu vou dar um passo atrás, né? Bom a gente lembrar, né, a questão do direcionamento, né, do regulador, especificamente aqui para o SBPE, dos 65% de destino de fundo, né, de poupança para o financiamento imobiliário, né? E é um fato também que a grande maioria dos bancos já fazem crédito imobiliário não só para cumprir a regulação, né? A maioria das carteiras dos bancos hoje é superior à sua captação de fundo de poupança, né? Isso por vários motivos, né? Eu já coloquei um pouco antes da principalidade, né? da própria inadimplência baixa, a relação que o cliente mantém com a instituição, né? Um fato interessante: a gente financia
para 30, 35 anos, mas o duration de uma carteira dessa, na maioria dos bancos, é 10, 11 anos. Né? Então, é um crédito extremamente líquido, mas você mantém um relacionamento, no mínimo, de 10 anos. Né? Então, o que é que a gente viu nesse... Então, em função disso, né, a grande maioria dos bancos tem hoje o chamado fundo híbrido, né, que é a sua recomposição de poupança, né, através do repagamento natural da carteira, e uma parte do financiamento você vai à tesouraria, via Caixa Central, via LCI. Então, a gente tem sempre um componente aí que está um pouco mais olhando as flutuações de curto prazo, de Selic e essas curvas futuras. Né? Mas o que é que a gente viu nesse último ano e meio? Né? A gente tinha Selic de 2, temos uma Selic hoje de 13,75, se a gente for olhar o crescimento disso, dá algo próximo de 600%, né? Um crescimento extremamente vigoroso. Né? Se a gente olhar na outra ponta, o financiamento imobiliário, ele saiu ali de uma média de 6,5%, 7%, para algo agora de 9,5%, alguma coisa nesse sentido. Um crescimento aí de 30%, 35%. Né? Então, a gente vê que, dado esse fenômeno de você ter ainda um componente forte de poupança, a gente enxerga também as curvas de longo prazo, né, arrefecendo aí nos próximos anos, né? Principalmente, dado a prioridade desse crédito nos balanços, nos bancos, né, nos bancos financiadores, a competição que isso gera, a gente vê que cada vez mais, como já está comprovado, o repasse de Selic ele se dá num percentual bem menor. Né? Uma pergunta que sempre se faz é, vai virar 2 dígitos? Né? Pode até acontecer. Né? Se você for olhar aí 2, 3 anos atrás, a gente tinha taxas de crédito imobiliário de 2 dígitos. Né? E o mercado continuou operando, né? E certamente, mesmo que vá a 2 dígitos, vai ser a taxa mais adequada das linhas de financiamento. Né? Então, a gente enxerga um repasse cada vez menor e oxalá que ele não tenha essa necessidade de ir a 2 dígitos, mas também não será um problema maior se isso acontecer. Claríssimo. Obrigado, Romero. Sandro, a pauta que vou trazer contigo aqui agora também já chegou até da participação aqui do público, da plateia, de como é que você observa a agenda ESG, né, ESG, para as questões aqui do financiamento imobiliário. Assunto amplo também, e queria te ouvir. Bom, Thales, eu acho que essa pauta, da mesma forma que a gente falou de inovação, transformação, essa pauta agora, nós estamos falando de tempo, de time, quando vai ser implementado toda essa pauta. Eu acho que tem muitas conversas todas, mas isso é questão de tempo ser implementado. Tem um trato, né, o Global Bank Alliance, onde as 100 maiores instituições financeiras assinaram esse comprometimento a nível global de metas bem claras para estarem atingindo a emissão de carbono 2030 e 2050. Tá? Então, o compromisso já está dado. Tá? O que está sendo discutido nesse momento é como mensurar. Tá? Então, está sendo debatido, e é isso a nível global, como vai fazer essa mensuração para cada setor, para cada situação, em termos de tomar a decisão. Tá? Então, isso está sendo muito recorrente. Hoje, a gente aqui que tem a oportunidade de ter a relação com as outras unidades de negócio a nível global todo, cada parte do mundo tem discutido isso e, sem dúvida nenhuma, tem uma demanda diferente. Então, é importante o Brasil estar se posicionando para as demandas dele. Tá? E um dos setores mais relevantes, mais importante, ele é o setor de construção. E aí não só o de imobiliário, mas o de construção como um todo. Ele é um dos principais emissores de carbono, tá? Então isso está sendo muito discutido. Trazendo aqui para o crédito imobiliário, a discussão está em 2 grandes frentes. Na nova produção, nós estamos falando dos novos empreendimentos, que tem algumas propostas de valor sendo apresentadas no mercado, mas como também uma demanda das unidades prontas, o mercado secundário. Tem metodologia sendo discutida que unidades que tiverem consumo menor de energia
Unidades que tiveram, ou empreendimentos que tiveram uma gestão mais adequada de recurso já pronto, vão ter linhas de crédito diferenciadas. Tá? E a linha de crédito diferenciadas, acho que é importante colocar, não é o assunto do subsídio. Vai ter a situação de ter diferença em termos de taxa apenas. Não, muitas vezes são créditos originados de outras estruturas e em um determinado momento isso vai ser pré-requisito. Tá? Então, acho que aqui o ponto de atenção que eu quero colocar e destacar é as coisas estão ganhando velocidade, a discussão agora não é mais o que fazer, de que forma fazer, a questão está sendo na mensuração, tá? Está discutindo qual é a quantidade de consumo daquela atividade para justamente trabalhar a compensação. Isso já está dado, isso está sendo feito. Tá? E com esse acordo global do mercado financeiro, nós estamos falando que isso vai ganhar uma velocidade muito maior. Tá? Estados Unidos e Europa está puxando isso em termos de demanda, principalmente a Europa depois da guerra que aconteceu da Ucrânia, em termos de matriz energética todo. E aqui o Brasil é das peças importantes em termos de posicionamento. Tá? Então, isso, Thales, é uma discussão, não está mais na linha do que fazer, do que é importante. Está num ambiente de mensuração do cada setor, o que se gasta para buscar essa compensação. E, sem dúvida nenhuma, isso aqui vai se converter para o crédito, vai se converter para o fund, tá? Para a parte do Green Bonds, que você já tem escutado cada vez mais isso aqui tudo. E na nossa avaliação, isso aqui vai se tornar pré-requisito. Tá? Isso aqui vai ser cada vez mais, seja empreendimentos no plano empresário, ou seja, em unidades de empreendimentos de gestão mais eficiente, vão ser direcionados funds, estruturas muito mais adequadas. Tá? Então, acho que é importante se ater a isso e ter um trabalho profundo, porque esse assunto, essa demanda, tudo, já está no papel de execução. Tá? Claríssimo. Uma agenda ganha-ganha e ganha de novo. Concordo plenamente, super convergente. Estamos caminhando aqui para o final. Rodrigo, um tema que você está pouco acostumado a falar deve ser FGTS, né? E aí, quando a gente olha aqui no horizonte de 5 anos, como é que você vê o fundo do FGTS, os riscos de, eventualmente, não ter recursos para a destinação? Como é que você está vendo esse horizonte aqui, os desafios? O FGTS ele tem um planejamento orçamentário plurianual. E hoje, o que a gente tem aprovado dentro do Conselho Curador já estabelece um orçamento crescente para os próximos 4 anos. Então, a gente tem tanto do orçamento oneroso, que é aquele que gera o financiamento, tanto o orçamento não oneroso, que é aquele que dá de subsídio, seja na taxa de juros, seja para o valor de entrada. Ele já está no pipeline do FGTS uma previsão de estabilidade no não oneroso e no oneroso de crescimento. Então, eu vejo que a gente vai ter funding suficiente para a demanda de habitação. Queria só pegar um gancho na pauta ESG, que o Sandro falou muito bem. No passado era uma novidade, chegou a ser desejável e hoje é uma pauta obrigatória, né? A agenda de responsabilidade social, ambiental, climática, regulatória para os bancos é crescente e a gente trata isso dentro da Caixa, dentro do setor da construção civil, através do nosso selo azul, mas é algo que não pode estar de fora do radar dos negócios, das incorporadoras, porque é uma pauta que já não é mais opcional. Isso aí já é realidade e agora o pós-realidade já é mensuração, né? Não adianta só realmente ter ali a marca se isso não for mensurável economicamente e ambientalmente. Então, isso também se aplica no FGTS. O FGTS tem uma política de sustentabilidade, né? Então, temos dentro da aplicação de recursos do FGTS diretrizes de sustentabilidade que devem ser seguidas para fazer acesso ao fundo. Então, é muito importante que isso permeie aí o desenvolvimento dos novos negócios das incorporadoras. Muito obrigado. Maria Tereza, a gente acabou já passando aqui pelas questões culturais, de conhecimento do produto, e aí já pegando o gancho da questão de funding, né? Para as fintechs, os novos players que têm ajudado também no desenvolvimento do mercado, quais são as atuais fontes de funding e que você está vendo aí para o futuro também, dada a necessidade de crescimento do setor?
Legal, Thales. Acabando sendo breve, adequando muito ao tipo de produto. Hoje, a gente veio por muito tempo empacotando CRI. Né? Era um produto muito difícil de vender a varejo, sempre destinado a investidor qualificado, né? 476. E a gente foi criando histórico, porque acho que sempre a dificuldade da escala era onde maturar essa operação, sempre o custo de warehouse era mais caro. Com hoje um portfólio lá de 1,4, 1,5 bi, a gente já conseguiu criar um track record para poder fazer toda essa passagem muito mais rápida, empacotar, dado o próprio histórico da carteira e a expertise, né, de underwriting. Mas agora a gente deu um novo passo de fazer um fundo imobiliário comprador de CRI, que tem esse passo a varejo, acho que no intuito até de cada vez mais baratear, né, o funding, mas ainda com um mercado a desenvolver, né? Cada oscilação do IPCA, que muda o yield do fundo, balança bastante a cota, então acho que assim tem bastante. Eu acho legal ver que os passos estão acontecendo, bem otimista, mas ainda bastante para amadurecer. Mas o mercado todo para abrir, para se desenvolver do outro lado também, né? Porque é um produto muito interessante também para o investidor. Novas fontes de funding vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o cliente, para os artistas privados, para os agentes, as fintechs. Eu concordo plenamente com você e o mercado de capitais vai ter um papel preponderante aqui. Doutor Marcelo, estamos caminhando para o final. E já abro aqui agradecendo toda a explanação, o histórico, a luta conjunta. Se a gente tivesse que colocar assim um tempo na sua visão, quando que o registro eletrônico assim vai ser prática, que a gente acorda e vai ser uma coisa comum do dia a dia? Pergunta simples aqui. Bem simples. Só para terminar. Bom, é difícil mesmo, mas isso vai ser implantado por módulos, são vários módulos, fases. Eu acredito que nós possamos avançar bastante, eu tenho confiança nisso, pelo menos em cerca de um ano e meio, nós devemos ter, porque estão sendo feitos investimentos grandes e já desenvolvimento grande nos projetos e no trabalho. Eu acredito que em um ano e meio, nós vamos ter novidades boas. Excelente. Olha a disciplina de execução. Deu certinho o tempo. Olha, deu certo, maravilha. Puxa Isso vida. É o que vai valer para várias pautas nossas aqui. Então, pessoal, eu queria aqui terminar, obviamente, agradecendo novamente a participação aqui de todos vocês, ao Sandro, Romero, Rodrigo, Maria Tereza, doutor Marcelo. Muito obrigado. Espero que aqui as próximas pautas também tragam novos insights, ideias e ação para a gente poder continuar evoluindo aí no mercado. Tá joia? Novamente, muito obrigado.